Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga que está aí do outro lado. Eu sou Ricardo Vessosa, professor, e hoje eu quero te apresentar o conceito de feedback para que você possa ter mais consciência sobre esse tema, esse assunto que diz respeito a empresas de qualquer área, de qualquer porte, para promover a evolução das pessoas. Mas antes disso, vamos para a vinheta. E aí, como eu disse para você, conceitualmente, quando a gente entende um tema, a gente tende a colocar esse tema de uma forma muito mais consciente na sua prática. Então a ideia é eu te apresentar de uma forma bastante objetiva, trazendo ao final um exemplo, né? E aí com certeza você deve ter alguns exemplos, você da sua vida, da sua situação, do seu trabalho, das suas relações, mas também você pode ter ouvido outras situações que também pode se encaixar ou se parecer com um exemplo que eu vou deixar. Beleza? Então hoje a ideia de feedback independe de área. Então a área dos negócios, como logística, administração, ciências contábeis, recursos humanos, mas qualquer área hoje que tem um grupo de pessoas e que as pessoas querem melhorar ou que alguma pessoa é responsável por essas pessoas, a gente precisa entender a ideia de feedback. E eu trago primeiro a percepção de onde vem a palavra. A palavra vem do inglês, já está hoje estabelecida, tanto é que a gente não fala da tradução. Então a palavra vem do inglês e representa a junção de duas palavras aí, feed e back. Então alimentar, back, de volta. Ou seja, realimentar. Realimentar o que? Dar uma resposta em relação a uma atitude ou a um comportamento. Então, todo momento de feedback é um momento de dar uma resposta a uma atitude ou a um comportamento de uma pessoa. Tá? Esse material que eu estou apresentando vai ficar disponível, então caso você queira, sinta-se à vontade, beleza? Então, o conceito de feedback é definido como uma comunicação feita entre duas ou mais pessoas, no qual uma delas é avaliada pelos demais. Então, o processo de feedback é o processo de avaliação. Então, por favor, vou fazer um pedido de coração. Não entenda o feedback como algo pessoal, porque isso muita gente faz. Feedback é um processo de avaliação que deve ser focado em ações, comportamentos ou tarefas. Se a pessoa gosta ou não de você, isso você deixa com ela. Mas se você está ouvindo um feedback, né, você vai avaliar suas ações, seus comportamentos ou a maneira como você faz as suas tarefas. Se você vai dar um feedback, procure focar nisso que eu acabei de falar, nas ações, nos comportamentos ou nas tarefas que a pessoa faz. O gostar ou não do ser humano é algo pessoal, deveria ser algo pessoal. Beleza? Então, entendendo que o feedback é um processo de avaliação, esse processo de avaliação vai resultar no quê? Então, o feedback é um processo de alimentação que ocorre através do fornecimento de informações. Então, jamais deveria ser dado um feedback a partir de achismos. Deve-se evitar dar feedback baseado em achismos. A ideia é, através do fornecimento de informações, buscar o ajuste do desempenho e da performance do outro. Tá? Então, claro, eu preciso fazer um feedback, né? A ideia do feedback construtivo, eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou apresentar os 4 tipos de feedback. O construtivo é aquele que de fato representa a essência do feedback. Mas a gente tem um feedback positivo, a gente tem um feedback insignificante e também nós temos o feedback negativo. Tá? Mas entenda, esse processo de avaliação que eu acabei de falar, avaliação para ajustar desempenho e performance. Eu quero
eu dando um feedback, eu quero que o outro melhore o seu desempenho, melhore a sua performance. Se eu conseguir entender isso, eu vou separar o gostar ou não da pessoa do de fato quero que essa pessoa melhore seu desempenho, melhore a sua performance. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, questionamento, deixa nos comentários que eu vou ter a satisfação de te responder. E aí eu trago um exemplo que eu falei no começo do vídeo, né, onde eu disse que talvez você já tenha passado por algo assim, já tenha talvez até ouvido. Juliana faz apresentações chatas, entediantes, mas ninguém nunca contou isso a ela. Com isso, as suas apresentações ficam cada vez piores, pois ela nunca recebeu um feedback de que precisa para poder melhorar a sua comunicação e talvez até a sua apresentação. Eu, como professor, eu tenho vivido também processos de avaliação, os alunos me avaliam, né, avaliação institucional. Eu também gosto de fazer uma avaliação minha, às vezes mais resumida. Eu pergunto, eu digo para os alunos a importância deles fazerem a avaliação, que é o momento de feedback. E eu gosto dos elogios, eu acredito que todo ser humano gosta de elogios. Seria hipócrita eu dizer, eu não gosto de elogios. Eu gosto. Mas é a partir do que eu não fui tão bem, do que as pessoas não gostaram, que eu tenho a oportunidade de melhorar o meu desempenho numa outra oportunidade. Então, nesse caso aí, se Juliana tivesse uma pessoa ou duas que desse um feedback para ela, dizendo assim, tua comunicação não tá legal, aí buscar melhorar, não sei, uma fone, um curso de oratória, algo que você possa de fato encantar as pessoas, que você possa passar a tua mensagem. São opções que nós temos muitas vezes. Procurar uma fono para fazer um trabalho, né, talvez até de dicção. Então, se o problema talvez for a apresentação, buscar criar apresentações mais criativas. Então, eu acredito que talvez você já tenha passado por alguma situação de não fazer bem, porque é natural do ser humano, especialmente quando está iniciando alguma coisa, não fazer bem. E aí a gente vai melhorando pouco a pouco. E quando a gente tem outras pessoas que nos dão feedback sobre o nosso comportamento, a nossa maneira de fazer a tarefa, nosso potencial, né, o nosso desempenho, ele melhora muito mais rapidamente do que se a gente estivesse sozinho. Porque a gente vai ver as impressões das pessoas. É diferente de alguém ser sincero a ponto de sentar, Ricardo, não foi bom, você precisa melhorar. Mas melhorar no quê? Uma coisa é você falar do meu comportamento, algo que precisa melhorar. Outra coisa é você falar da tarefa que eu fiz, que não ficou bem feita, que eu preciso melhorar. Outra coisa é você dizer assim, Ricardo, não gostei da tua camisa. Tudo bem, mas o que é que a minha camisa vai impactar no meu comportamento? O que é que o meu cabelo vai impactar no meu comportamento? Entende? Então, separar atribuições do que eu gosto e não gosto, esteticamente da pessoa, para analisar tarefa, ação ou comportamento. Beleza? Então espero que tenha ficado clara a mensagem do que é o feedback, da sua importância. E aí eu deixo uma frase, Winston Churchill, ex-primeiro-ministro da Inglaterra: a crítica pode não ser agradável, mas é necessária. Desempenha a mesma função que a dor no corpo humano. Chama atenção para algum ponto que não está saudável. Então a crítica às vezes pode ser um alerta nosso para isso aqui não está legal. Busca melhorar. Nosso corpo às vezes faz isso. Nosso corpo diz assim, isso aqui está doendo. Pode ser algo simples que um remédio resolva, pode ser algo mais complexo. A crítica também. A crítica pode ser direcionada para algo que seja simples de resolver, né? Ou algo complexo que leva um pouco mais de tempo, mas que ainda assim dá para a gente resolver. Tá bom? Eu agradeço sua atenção até aqui e aguardo o próximo vídeo que eu vou falar dos tipos de feedback. Paz e bem e até a próxima.
próxima oportunidade.